Eu não estava procurando gigantes quando encontrei o diário de 1827. Eu estava medindo portas, portas altas demais para qualquer função humana, escadas com degraus que cansam a panturrilha, janelas que começam onde a nossa cabeça termina, coisas decorativas que, vistas de perto, não fazem sentido. Você entra num prédio antigo, num fórum, numa estação velha, e a mesma pergunta volta. Por que construir para um tamanho que ninguém usa com naturalidade? Dizem grandiosidade, mas grandiosidade não precisa de maçanetas fora de alcance. O caderno veio parar nas minhas mãos por acaso, num leilão de espólio sem nome, empilhado entre mapas amarelados e recibos de igreja. Couro rachado, papel grosso, tinta escurecida. Na primeira página, caderno de campo, setembro de 1827. E mais abaixo, uma frase curta demais para ser literatura. Se eu não voltar, não procurem no caminho, procurem no tamanho. O autor se chamava apenas A.R., pesquisador como ele escrevia, alguém que caminhava para observar, anotar e voltar com medidas, não com histórias. Naquela semana, ele havia passado dias numa aldeia catalogando marcos antigos. Quando decidiu retornar para casa, escolheu uma trilha que encurtava a distância atravessando um grande bosque. O mapa dele era antigo, desenhado antes de certas fronteiras mudarem de lugar, antes de certos nomes sumirem. No diário, o começo é banal. Peso da mochila, cheiro de resina, luz filtrando entre pinheiros. Depois, a banalidade quebra. Uma neblina baixa. O som do próprio passo sumindo como se o chão estivesse coberto por pano. O caminho que deveria seguir a curva do riacho simplesmente desaparece. Não uma bifurcação, um apagamento. Ele tenta voltar, marca uma árvore com a lâmina, caminha. Encontra a mesma árvore, intacta, como se o corte nunca tivesse existido. Escreve. O bosque não é só grande, é repetido, e anota outra coisa. O silêncio chegou antes da noite. A noite cai rápido, sem lua, sem claridade. O autor acende um fósforo e vê duas coisas ao mesmo tempo. A própria mão tremendo e adiante uma massa escura, que não combina com troncos. Ele pensa em ruínas, em torres de caça. Aproxima-se e percebe que não é uma parede. É uma porta. Uma porta com ferragens do tamanho de uma pá, dobradiças grossas como o braço e um arco tão alto que a luz do fósforo não alcança o topo. Ele escreve a medida, mesmo no escuro, depois mede de novo, porque não acredita. E então anota aquilo que me fez parar de respirar quando li. A maçaneta fica acima do meu ombro. Não é exagero, é escala. Ele encontra uma abertura lateral e entra. O interior é frio, seco, vazio. Não há móveis, não há teias como em casas abandonadas. Há espaço, salões que ecoam demais, degraus largos demais, janelas altas demais, feitas para olhos que estariam muito acima dos nossos. Ele decide passar a noite ali porque a floresta lá fora parece pior do que a pedra. Encosta a mochila numa coluna e se deita no chão, usando o casaco como travesseiro. Tenta dormir. Não consegue. Não por medo, por estranheza. Como se o lugar não tivesse sido feito para recebê-lo. E depois de um tempo, ele começa a pomba ouvir. Não de cima, de baixo. Um ruído baixo, quase educado, como respiração presa, primeiro espaçado, depois em sequência, como se alguém sob o piso arrastasse algo pesado sem querer ser notado. O autor coloca o ouvido no assoalho. A pedra devolve um tremor mínimo, rítmico. Ele escreve. A vida embaixo, ou há máquinas, seja o que for, está acordado. Ele procura uma rachadura, uma grelha, uma entrada. Não encontra, só encontra marcas. Riscos na pedra, símbolos repetidos, como instruções para mãos que conheciam aquele lugar. E, entre as páginas, preso no bolso interno do caderno, encontro eu, no presente, um papel dobrado, um recorte de mapa antigo. Na borda havia uma nota a lápis do próprio A.R. Não confie nas placas do caminho, confie na pedra. Na hora eu não entendi. Mas eu guardei mesmo assim. Um nome aparece claro, impresso sem medo, Tartária. Quando eu comparei esse recorte com atlas posteriores, o padrão foi pior do que eu esperava. O nome existe, e depois some como se nunca tivesse sido pronunciado. E se alguém consegue apagar um nome de mapas, consegue apagar muita coisa mais pesada do que tinta. Se você já viu uma porta grande demais e pensou, é só arquitetura, me diga nos comentários onde foi. E se você quer seguir essa trilha comigo, se inscreve agora. Não pelo espetáculo, mas porque perguntas ignoradas viram chão oco. O registro seguinte começa ainda antes do castelo. A R descreve a tarde como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que tudo era normal.
Ele anota as árvores pelo tronco, não pela folha, as pedras pelo corte, não pela cor. Era o tipo de homem que confia em padrão, e naquele bosque o padrão foi a primeira coisa a se desfazer. Ele saiu da aldeia com o sol alto, seguindo o que chamava de caminho de retorno. Havia feito aquela rota uma vez, anos antes, e lembrava de um riacho à esquerda e de uma clareira onde o chão ficava coberto de agulhas de pinheiro tão secas que rangiam sob a bota. No papel, a trilha era uma linha simples. No chão, ela virou uma sequência de escolhas pequenas, uma curva que não parecia curva, uma inclinação que empurrava o corpo para o lado errado, um trecho onde o cheiro de água sumia de repente, como se o riacho tivesse sido tapado com mão. Ele parou para beber e percebeu que o cantil estava mais leve do que deveria. Evaporação não explica, escreveu. O ar aqui não é quente. Depois, marcou uma árvore com a lâmina de bolso, um X pequeno, e seguiu, contando passos do jeito que militares contam distância quando não há marco. 120, 230, 300. A neblina desceu sem aviso, espessa, baixa, e o som do mundo ficou contido, como se alguém tivesse colocado algodão nas orelhas do bosque. Não era silêncio de paz, era silêncio de coisa que observa. Quando ele tentou voltar pelo X, encontrou o tronco sem marca. A casca estava lisa, inteira, como se tivesse sido trocada. Ele escreve isso com irritação, não com medo. Irritação de quem percebe que a própria ferramenta de orientação falhou. Faz um segundo X, maior, e dobra à direita procurando o riacho. O riacho não está. No lugar, só uma vala úmida, sem corrente, e uma pedra lisa com manchas escuras que não pareciam lodo. Ele toca e sente frio de metal. Frio que passa para o dedo rápido demais. A tarde vira crepúsculo numa velocidade estranha. Ele procura o alto das árvores para entender o céu, mas a copa parece mais fechada do que antes, como se o bosque tivesse engordado. É aí que surge a massa escura. Não uma casa, não uma rocha, mas algo vertical demais, reto demais. Ele primeiro pensa em uma muralha antiga, depois vê a curva do arco e a ferragem. Porta, ele escreve. E a palavra fica sozinha na linha, como se o resto do papel não merecesse. A entrada lateral não exige esforço. Ele encontra uma abertura como se fosse feita para passagem menor, mas ainda grande demais para chamar de humana com conforto. O cheiro lá dentro não é de mofo, é de pedra lavada, de lugar que não junta poeira. O chão tem marcas de arrasto, linhas longas e rasas, como se algo pesado tivesse sido puxado repetidas vezes, sempre no mesmo sentido. Ele agacha, passa a ponta dos dedos e mede a largura. 4 dedos meus cabem numa marca, anota. Não é roda, não é casco. Ele caminha pelos salões com o fósforo na mão e descobre que o castelo não tem a bagunça típica de abandono. Não há resto de comida, nem tecido apodrecido, nem cinza de lareira. Há só arquitetura, colunas, arcos, vãos, como uma pele sem órgãos. Em um canto encontra um bloco de pedra com entalhes. Não são letras como as dele, mas também não parecem ornamento. São repetição, ritmo, algo feito para ser entendido por quem conhece a regra. A R decide ficar. Não porque confie no lugar, mas porque lá fora a neblina já engoliu a distância e a floresta está úmida demais para um fogo seguro. Ele encosta a mochila, tira o lápis e escreve à luz breve do fósforo até o dedo doer. Depois tenta dormir, deitado sobre a própria capa, e percebe um detalhe que o faz levantar de novo. O chão não é completamente imóvel. Há um tremor mínimo, como a vibração de um trem muito longe, mas constante o bastante para não ser imaginação. Ele põe a palma no piso e espera. Em seguida, vem o som. Primeiro, um estalo baixo, espaçado, como madeira trabalhando. Depois, um arrastar abafado, comprido, como se algo pesado deslizasse sob a pedra sem tocar diretamente nela. Ele prende a respiração e encosta o ouvido. O som não se aproxima nem se afasta. Ele apenas existe, no mesmo compasso, como um trabalho contínuo. A R escreve. Não é bicho. Bicho para quando ouve. Isto continua. Ele rasteja até a parede mais próxima. Passa o fósforo junto ao rodapé procurando fendas. Nada. Só uma junção fina, quase perfeita. Mesmo assim, quando ele encosta o ouvido ali, o ruído ganha outra camada. Um sussurro de ar frio ali. Ele não escreveu medo, escreveu método. No topo da página seguinte, a AR enumera 1. Origem do som, 2. Vibração, 3. Corrente de ar. Era a forma dele de manter a cabeça no lugar dentro de um castelo grande demais até para o eco.
Antes de mexer em qualquer outra coisa, ele fez o que sempre fazia: mediu. Contou passos no salão, anotou a largura dos degraus, estimou a altura das colunas. Tudo aqui é funcional para alguém, escreveu. Não é exagero, é padrão. Procurou fuligem, restos de vela, qualquer sinal humano. Nada. Só uma mancha escura num ponto alto da parede, perto de uma janela, como se mãos sujas de minério tivessem encostado ali. Alta demais para ele alcançar. No caderno, alcance. Ao copiar os símbolos, viu um círculo com pontos ao redor, quase um sol, e um traço repetido como seta dupla. Ele já tinha visto algo parecido em pedras de fronteira anotadas em mapas velhos. Em um deles, havia um nome que depois sumiu, Tartária, AR. Não conclui, só sublinha Sol e escreve, Antigo. Depois do estalo da placa, forçou mais um pouco. O milímetro virou 2. Enfiou uma moeda na fenda e sentiu. De baixo, vinha um calor contido, constante. Há fogo, anotou. Ou a vida trabalhando. Primeiro, testou o próprio ouvido, levantou, ficou imóvel no centro do salão, prendeu a respiração e contou. O ruído continuou, igual, como se existisse antes dele e não precisasse dele. Ele foi ao rodapé onde sentira o ar frio e colocou o fósforo perto da junta. A chama não tremulou. Inclinou devagar, constante, como se o ar estivesse sendo sugado. Ele deitou de lado e tentou enfiar a lâmina na fenda. Não entrou. Pegou o pequeno martelo de campo e começou a bater no piso, em pontos regulares. O som mudava. Em alguns lugares era seco e alto, em outros, opaco e curto. Ele marcou os pontos opacos com carvão, desenhando um retângulo no chão. Não era perfeito, mas tinha proporção. Placa, ele escreve, não rachadura. O ruído lá embaixo pareceu responder. Um arrasto mais longo, uma pausa curta e o compasso de novo. A R tentou levantar a placa com as mãos. Nada. Procurou encaixe. Achou uma depressão mínima num canto como cavidade de ferramenta. Enfiou o punho da faca e fez a alavanca com o martelo. A pedra não subiu, mas cedeu 1 milímetro. Um estalo correu pelo salão. O ar que saiu não era só frio. Tinha cheiro mineral, de terra profunda e uma nota metálica. Ele recuou e apagou o fósforo com os dedos, deixando tudo escuro. Escreveu às cegas, se há gente, não devo anunciar. Ele esperou. A placa não abriu mais. O ruído continuou abaixo, mas agora veio outro som. Um toque baixo, como se algo encostasse por dentro. Uma vez, 2. Depois silêncio. Quando acendeu outro fósforo, viu símbolos gravados perto do canto da depressão. Marcas de uso. Um círculo cortado por 3 traços e, ao lado, linhas que lembravam mapa como indicação de direção. Ele copiou rápido no caderno. Aí, percebeu o alinhamento. O retângulo seguia as colunas como se o piso inteiro tivesse sido feito para esconder aquela placa no ponto exato. Ele bateu seguindo a linha e encontrou outro ponto opaco, menor, junto à parede. A mesma cavidade, só que estreita. Desta vez, a pedra menor deslizou para dentro com um movimento suave demais para ser peso bruto como se houvesse trilho. Um sopro mais forte subiu e uma luz fraca, amarelada, vazou pela abertura. A R encostou o rosto na fresta. Escada, degraus largos, parede lisa, profundidade. E acrescenta, não é porão, é caminho. Então, ouviu passos. Não em cima, embaixo, na escada. Lentos e pesados com intervalo longo, como se cada passada cobrisse 2 degraus. A luz aumentou, bateu na borda e projetou uma sombra que não era de homem, alta, grossa, com ombros de coluna. Ele apagou o fósforo com saliva e se jogou para trás, rastejando até ficar atrás de uma coluna. Depois escreveu, com a mão firme, se isto me vê, eu viro registro. A luz ficou parada alguns segundos, como se o portador escutasse. O arrasto cessou. Houve silêncio. Então a luz desceu de novo, sem subir ao salão. O pesquisador não correu. Ficou imóvel até as pernas doerem. Quando voltou, a pedra menor estava no lugar, alinhada, sem marca de movimento. A placa grande também estava fechada, como se nunca tivesse cedido. No chão, porém, havia algo novo, uma lasca de metal escuro, lisa e quente como saída de forja. Ele embrulhou a lasca em papel e deixou uma frase que não combina com superstição. O castelo não está abandonado, está de guarda. Ele esperou até amanhecer sem dormir. Não porque o som continuasse, ele parou várias vezes, mas porque o castelo tinha um jeito de segurar o silêncio. Quando o primeiro cinza entrou pelas janelas altas, a R fez o que fazia em qualquer sítio de escavação. Escolheu um ponto, limpou a área
e trabalhou como se o mundo estivesse normal. Ele voltou ao canto onde a pedra menor havia deslizado. Passou a mão no rodapé. Procurou a mesma cavidade. Estava lá, só que fria, neutra, como se nunca tivesse sido tocada. Ele anotou uma linha que me pareceu importante demais. Isto fecha por dentro, não por fora. Então, ele repetiu o procedimento, só que mais lento. Um golpe leve. Alavanca mínima. Nada de estalos desta vez. A pedra não cedeu. Como se tivesse travado quando ele ficou olhando. A R recuou e testou outra coisa. Os símbolos no piso. Copiou-os no chão com carvão, ampliando, ligando linhas. Foi aí que percebeu que não eram decoração. Eram instruções de posição. Ele se moveu para o centro do salão e, seguindo o desenho, contou 4 passos longos para a coluna norte, 2 para a parede e bateu com o martelo exatamente onde o traço terminava. O som veio opaco, oco, como ontem. A lasca de metal escuro ainda estava no bolso dele. Ele a encostou no piso. Não colou, mas vibrou, quase imperceptível, como se fosse parte da mesma liga, parte do mesmo sistema. A R escreveu: não é ruína, é mecanismo. Ele começou a procurar por peso, por contrapeso, por qualquer coisa que explicasse como uma placa tão grande poderia abrir sem força humana. E encontrou, não no chão, mas no alto, um gancho de ferro embutido numa viga alto demais, feito para alguém puxar de cima. Abaixo, uma canaleta na pedra como trilho de passagem de corrente. Operação vertical, ele anotou. Mãos altas, a R improvisou. Amarrou sua corda de campo em 2 bastões, montou um laço para alcançar o gancho, levou 3 tentativas, dedos sangrando no atrito, até sentir o laço prender. Quando puxou, nada se moveu. Mas o castelo respondeu com um som subterrâneo, como um suspiro de válvula abrindo. O ar subiu de novo, agora mais forte, e a chama do fósforo inclinou. A pedra menor, junto à parede, deslizou sozinha, 1 palmo, com suavidade de porta bem lubrificada. A luz amarela apareceu, mais estável do que na noite, como se viesse de fileiras, não de uma única fonte. A R não escreveu coragem, escreveu cálculo. Ele apagou o fósforo, pegou o espelho pequeno do estojo e o colocou na abertura para ver sem mostrar o rosto. O que ele descreve a seguir não é fantasia de viajante, é engenharia. Degraus largos, sim, mas também corrimãos grossos, polidos pelo uso. Parede com nichos onde caberia um corpo humano inteiro em pé, como armários de descanso. E mais abaixo, um arco de passagem tão alto que a luz não tocava o topo. O ar que vinha de lá era quente e cheirava-se a carvão, a metal trabalhado, a cidade. Ele desceu, degraus, o suficiente para sentir o peso da terra acima, o suficiente para ouvir, com nitidez, o que antes era só ruído, vozes, não como as nossas, baixas, graves, longas, como se a garganta fosse uma câmara. Ele não entendia as palavras, mas entendia a função. Era conversa de trabalho, de turno, de vigilância. Ele ouviu o atrito de metal contra a pedra como carrinho em trilho. Em algum lugar abaixo, água corria dentro de canais fechados, não como riacho, mas como sistema. A luz refletia em placas presas às paredes e nelas havia o mesmo símbolo que ele copiara, um sol cercado de pontos, repetido como selo oficial. Entre 2 pilares, por um instante, ele viu passar uma sombra que não era de homem, um pé largo, descalço, pesado, e depois só o eco. No fim do trecho, uma frase curta aparece, rabiscada com pressa. O castelo é só a boca. Quando eu li isso, eu fui ao recorte de mapa. Procurei a região do bosque descrito por ele. Comparei com atlas posteriores. Mesma curva de rio, mesmo relevo. Só que, em versões mais novas, o nome antigo da área sumia e a marcação do caminho mudava, como se alguém tivesse redesenhado a rota para evitar exatamente aquele ponto. É assim que apagamentos acontecem, não com fogueira, com atualização. Se você está acompanhando porque sente que há algo errado nas proporções do mundo, deixe um comentário dizendo qual detalhe te fez desconfiar primeiro. Uma porta, uma escada, uma janela. E se quiser que eu continue a leitura do diário e mostre as próximas anotações, se inscreve agora, não por crença, por atenção, aqui. A escada terminava numa plataforma larga e ali o ar mudava. Não era só quente, era usado. Carvão, vapor, metal. A R apagou o fósforo e ficou imóvel até os olhos aceitarem a luz amarela que vinha de baixo. Constante, sem tremor. Ela nascia de lâminas de vidro grosso presas em suportes, iluminadas por algum fogo contido, limpo demais para deixar fuligem.
Ele desceu encostado na parede contando passos para poder voltar sem pensar. 4, 8, 12. Nichos se repetiam e em alguns havia ferramentas penduradas alto, marretas, pinças, correntes, tudo dimensionado para braços enormes. Na parede, riscos horizontais marcavam alturas começando muito acima da cabeça dele. O corredor se abriu num arco e o espaço virou rua. Um caminho de pedra com sulcos paralelos como trilhos, seguindo para os dois lados. A água corria em canais fechados, deixando um som baixo e contínuo. Pilares sustentavam a abóbada e entre eles portais de metal batido traziam o símbolo do sol cercado de pontos. A R escolheu a sombra atrás de um pilar e ficou ali, respirando curto. As vozes voltaram, graves, espaçadas, e ele percebeu o padrão: conversa de trabalho. Depois, rodas passaram nos sulcos. Um carrinho atravessou puxado por algo que ele não viu inteiro, só o bastante. Um antebraço enorme coberto por tecido grosso e uma mão com dedos largos nus. Ele escreve que o impulso foi subir correndo. O segundo, mais forte, foi observar. Quando o caminho ficou vazio por alguns segundos, atravessou rápido até um portal metálico e encostou o ouvido. Do outro lado, batidas ritmadas, zumbido de forja e entre elas o som do assoalho do castelo. Aquele arrasto discreto de trabalho contínuo. Seguiu pela rua subterrânea junto aos pilares, usando as sombras como paredes. Em certo ponto, o teto subia e a luz se multiplicava, e então ele viu. Uma praça funda com pontes de pedra ligando níveis, escadas largas como rampas e formas se movendo com lentidão organizada. Não era multidão, era turno, era cidade. Ele descreve detalhes que ninguém inventa sem antes medir. Depósitos de grãos em ânforas gigantes, estantes com placas de metal empilhadas como livros, cordas grossas passando por roldanas altas. Numa parede, um painel gravado com linhas de mapa mostrava costas, rios, montanhas, e num canto, letras latinas antigas gastas, como se alguém tivesse rotulado para ser lido por quem viesse de cima. Uma palavra ainda aparecia inteira: tartaria. Ele não teve tempo de copiar. Um toque seco cortou o fundo repetido em intervalos. As vozes calaram em ondas. A R se encolheu atrás de uma coluna e viu passar 2 guardas, se é que podia chamar assim, figuras enormes com mantos escuros e lanças que pareciam postes. Um deles parou, olhou direto para o pilar e o pesquisador sentiu que aquele olhar atravessava a pedra. O guarda cheirou o ar e fez um gesto curto. A R não se mexeu. Segurou a própria saliva para não engolir alto. O guarda ficou mais alguns segundos, depois seguiu. Quando os passos pesados sumiram, a R se moveu por instinto, encontrou uma passagem baixa entre 2 pilares, estreita demais para um corpo grande, e se enfiou nela de lado. Era um duto de serviço feito de pedras menores, como concessão a algo pequeno que também trabalhava ali. Ele rastejou até uma sala estreita com mesas de pedra e marcas de escrita. Sobre uma delas, havia um objeto feito para mãos como as dele, uma lâmina fina de metal escuro com furo para cordão. A R pegou, sentiu o calor e a vibração mínima e guardou no casaco. No instante seguinte, uma sombra cobriu a entrada do duto e a luz do corredor foi bloqueada por algo grande demais para ser acaso. A R se jogou para baixo de uma das mesas e ficou com o rosto colado na pedra. Do lado de fora, a coisa que bloqueava a luz respirava pesado, sem pressa. A ponta de uma lança entrou na boca do duto e raspou a parede procurando. Passou perto demais do ombro dele e riscou o chão, brilhante. Uma voz grave falou algo curto. Outra, ao longe, respondeu. A lança saiu. A sombra hesitou mais um instante e se afastou. Quando a luz voltou, a R rastejou até a mesa e viu caixas de pedra cheias de selos de metal. O sol pontilhado e marcas laterais que ele reconheceu de mapas antigos. Num canto havia uma placa com números e setas como roteiro de turnos. Ele copiou rápido e arrancou um selo menor do tamanho de moeda, para levar como prova. No fim da página escreveu: "A cidade sob a cidade, e eu não sou o primeiro a passar por aqui ainda." Ele não ficou mais tempo do que precisava. O selo no bolso pesava como culpa, e a lâmina fina de metal escuro parecia aquecer de novo sempre que uma voz grave ecoava perto. A R escreveu que naquele ponto entendeu a regra. Ali embaixo nada era abandono, era rotina, era ordem. E rotina não gosta de intruso. Ele esperou o turno passar. Contou respirações. Quando o corredor ficou vazio, saiu do duto e voltou para a rua de pedra, mantendo o corpo colado às sombras dos pilares.
O carrinho voltou a passar, desta vez puxado por duas figuras enormes. Elas falavam baixo, como se nem precisassem elevar a voz naquele espaço que obedecia a cada passo. A R viu os pés e a altura do joelho, e já foi o suficiente para confirmar o que o instinto tinha gritado desde o castelo. Não era gente grande, era outro tamanho de mundo. Ele tentou retornar pela escada que conhecia. Só que a luz no arco principal havia mudado de posição e o som de batidas ritmadas tinha virado um alarme disfarçado, não sirene, pior. Uma cadência repetida em pontos diferentes, como sinal de que a cidade estava se fechando sem fazer escândalo. A R escolheu uma rota alternativa, seguindo os sulcos dos trilhos até um corredor lateral onde o ar vinha mais frio. Ali, as paredes estavam marcadas com o mesmo símbolo do sol, mas entre os pontos havia traços menores, como contagem. Ele anotou: marcação de zonas. E então, viu algo que o deixou com a mão doendo de segurar o lápis. Um painel de pedra com mapas de superfície, atualizados, não pergaminhos antigos, mapas talhados e corrigidos com linhas raspadas e regravadas. Havia rios no lugar certo, montanhas no lugar certo e estradas deslocadas, não por erro, por intenção. Como se alguém redesenhasse o caminho para que ninguém, andando para casa, encontrasse a boca do castelo por acaso. A R não escreveu teoria, escreveu fato. Eles corrigem o caminho de cima. Num canto do painel, um nome estava parcialmente raspado. Ele reconheceu as letras latinas como reconhece o próprio nome Tarta. O resto tinha sido apagado com violência de cinzel. Como se até ali embaixo o termo fosse perigoso, ou como se alguém quisesse esconder não dos humanos, mas de outros. Ele não teve tempo de pensar nisso. A sombra apareceu primeiro no chão, longa, grossa. A R se virou devagar e viu uma figura parada no arco, bloqueando metade da luz. Não um guarda com lança. Uma pessoa, se essa palavra ainda servia. Um rosto alto, com traços pesados, olhos fundos e uma calma que não parecia surpresa. O gigante não correu, não gritou. Só olhou para o pesquisador como se olhasse uma ferramenta caída no chão. A R escreveu que, por um segundo, o corpo dele quis falar, explicar, pedir, mas o tamanho do silêncio do outro esmagou as palavras antes de nascerem. O gigante inclinou a cabeça, farejando, e apontou para o bolso do casaco. Não era gesto agressivo, era ordem. A R recuou um passo. O gigante deu um passo, um só, e a distância sumiu. O pesquisador sentiu o calor do corpo dele como se estivesse perto de uma fornalha. E então aconteceu a única coisa gentil daquela noite. O gigante falou baixo, numa língua que a R não entendia, mas com uma entonação que lembrava aviso, não ameaça. Depois, tocou a parede com a ponta dos dedos e puxou uma alavanca escondida. Uma pedra deslizou, abrindo um espaço escuro ao lado do painel. O gesto seguinte foi claro: entre ali. A R hesitou por menos de um segundo e escolheu o espaço escuro. Entrou de lado, sentindo a pedra raspando o ombro. Assim que passou, a abertura fechou atrás dele com suavidade. A escuridão era total, mas o ar vinha de algum lugar e havia um cheiro de papel velho e metal, um cheiro de arquivo. Ele acendeu um fósforo, rápido, protegendo a chama com as mãos. O lugar era uma sala estreita com estantes baixas para o tamanho dele, cheias de placas finas gravadas, empilhadas como livros. Em algumas havia símbolos iguais aos do castelo, em outras desenhos de torres, cúpulas, cidades de superfície. E em 3 placas diferentes ele viu a mesma palavra, intacta, como se ali não tivessem conseguido apagar: Tartaria. O fósforo queimou os dedos. Ele apagou e escreveu no escuro, com pressa. Eles lembram, guardam e escolhem o que o alto esquece. Foi quando ouviu o som por trás da parede. Mais vozes, mais passos, não estavam correndo, estavam cercando. A R procurou outra saída e encontrou no chão uma tampa menor com trilho, o mesmo tipo de concessão estreita para coisas pequenas. Um duto que descia em ângulo e soprava ar frio de floresta. Ele desceu rastejando, deixando a roupa rasgar nas pedras. O duto terminou numa fenda atrás de uma parede externa do castelo, escondida por eras e por um degrau quebrado. O ar da noite bateu no rosto dele como tapa. A floresta ainda estava lá, mas o silêncio agora tinha peso diferente. Como se não fosse só ausência de som, mas presença de atenção. A R correu sem olhar para trás. E, já longe, numa clareira onde o céu reapareceu, ele parou apenas para escrever a linha mais estranha do caderno inteiro. Não por ser fantástica, mas por ser simples demais. Eles não me mataram, me devolveram.
Ele voltou com os bolsos cheios e as mãos vazias, cheios de coisas que não cabiam na versão oficial do mundo. Um selo metálico, uma lâmina fina escura, cópias apressadas de símbolos e uma palavra que ele não conseguia expulsar da cabeça: tartaria. A caminhada de volta não vira aventura, vira fuga. A R escreve que a floresta parecia repetida, como se tentasse devolvê-lo ao castelo. Em 2 momentos ele reconheceu o mesmo tronco, a mesma pedra, o mesmo cheiro de água parada. O que funcionou não foi força, foi método. Parar, esperar, mudar o ritmo, recusar a pressa, e o caminho apareceu como se sempre tivesse existido. Quando chegou à aldeia, tentou falar do que viu. As reações foram iguais. Olhos que desviam, perguntas demais, conselhos para esquecer. Ele mostrou o selo. Ninguém quis segurar. Um homem só disse, baixo, guarde, há coisas que não se nomeiam em voz alta. A R entendeu o recado e fez o que podia, registrar antes que registrassem por ele. As páginas seguintes mudam, de medição para prevenção. Ele descreve passos à noite no quintal, fechaduras com marcas finas, cartas que voltam abertas e recoladas com um cuidado perfeito. Não era perseguição barulhenta, era o tipo de controle que não precisa ameaçar, só precisa apagar. Ele tentou publicar um resumo. Pediram que trocasse tartaria por lenda. Ele se recusou. Na semana seguinte, o texto sumiu. O tipógrafo jurou não ter visto nada e a cidade inteira fingiu que a R nunca tinha escrito. No diário, ele resume. Eles apagam com calma. A última entrada é curta, quase um bilhete. Ele diz que vai retornar ao castelo. Não por bravura, mas porque percebeu que ficar em casa era ficar disponível. Se me devolveram, ele escreve, foi porque eu devia caminhar de novo. E termina assim, não vou levar arma, vou levar prova. O caderno para ali, sem relato de retorno, sem corpo, sem notícia. No presente, eu segurei aquele couro rachado e entendi a frase da primeira página. Procurem no tamanho. O selo na minha mão não era enfeite, era marca. A lâmina escura não oxidava, e quando eu a aproximei de uma bússola, a agulha tremeu como se tocasse um ímã. Eu fiz o que a R faria, mapas. Versões antigas mostravam um retângulo sem nome no meio do bosque, um branco estranho. Versões mais novas chamavam aquilo de terreno instável e depois de propriedade privada. Trilhas fechadas, placas sem assinatura. Eu fui. A entrada natural não existia mais. O caminho estava redesenhado para te cansar em círculos. Quando a paisagem começou a repetir, eu fiz o oposto do instinto. Parei, esperei, mudei o ritmo. E como no diário, o bosque cedeu quando eu não briguei com ele. O castelo surgiu no fim da tarde, do jeito que a R descreveu. Massa escura, reta demais para ser rocha. Portas altas demais. Janelas começando onde olhos humanos não alcançam e por dentro o mesmo ar seco demais para abandono. Eu ajoelhei e encostei o ouvido na pedra. O ruído veio baixo, paciente, como trabalho. Tirei o selo e encostei no piso. Nada. Tirei a lâmina escura e encostei no canto onde A.R. descreveu a cavidade. A pedra deslizou. A abertura não estava travada. Estava esperando a chave certa. A luz amarela subiu, firme, e o ar quente trouxe cheiro de carvão e metal. Eu me inclinei só o bastante para ver. Degraus largos, sulcos no chão como trilhos, paredes com o símbolo do sol pontilhado. Lá embaixo, vozes graves falavam em ritmo de oficina. Por um instante, eu vi uma placa presa à parede e nela uma palavra latina intacta, quase uma afronta ao mundo de cima, tartaria. Eu apaguei a luz no mesmo segundo, como se a própria leitura fosse um som. E, antes que eu descesse, uma sombra apareceu no primeiro degrau, enorme, imóvel. Eu não vi o rosto inteiro, só o contorno e a calma de quem não precisa correr. E ouvi uma voz grave dizendo, numa pronúncia lenta como se fosse uma frase guardada por séculos, agora você também sabe. Eu fechei a passagem. Saí sem correr, porque naquele instante eu entendi o que a R entendeu tarde demais. Eles não querem ser encontrados por acaso, querem ser lembrados do jeito certo, como um povo que sobreviveu ao apagamento guardando os nomes que a superfície decidiu riscar. Se você chegou até aqui, não deixe isso morrer em silêncio. Se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que sabe reconhecer quando o mundo foi corrigido. E me diga nos comentários qual nome você já viu sumir de um mapa.